Bem, é o seguinte, vamos aqui com a vitória do Guarani. Aliás, a derrota do Guarani. O Guarani perdeu o pênalti e acabou perdendo o jogo para a equipe do Curitiba, 1-0. Veja como foi. Em Curitiba, a missão do Guarani não era das mais fáceis. Além de enfrentar o líder da competição, o Bugre também jogava contra a torcida dos donos da casa. Mas apesar desses fatores, foi a equipe campineira que ofereceu mais perigo no início da partida. Júlio César, em 2 oportunidades, chegou muito perto de abrir o placar no Couto Pereira. Mas do outro lado, o Coxa também estava ligado na partida. E na primeira tentativa, Guilherme Biro aproveitou o rebote de Rafael Martins e mandou para o fundo das redes. Gol do Coritiba! Na reta final, o Curitiba assustou novamente, mas dessa vez parou em Rafael Martins. O goleiro do Guarani também foi fundamental para evitar o segundo gol dos donos da casa, logo no início da etapa final. De tanto sofrer, o Bugre resolveu partir para cima e só não deixou tudo igual porque o Wilson também estava atento do outro lado. Foram 2 defesaças em 2 chegadas dos visitantes. Quando o jogo se encaminhava para o final, uma oportunidade caiu no colo do Guarani. Vagninho chutou Bruno Silva dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. Regis foi para a cobrança, mas pecou no preciosismo e acertou a bola no travessão. No rebote, Bruno Sávio ainda chutou por cima. Com essa derrota, o Bugre foi ultrapassado pelo Avaí e ainda perdeu a oportunidade de entrar no G4 da Série B. Tivemos as boas oportunidades no segundo tempo, estivemos nos nossos pés. Infelizmente, nesses detalhes a gente não foi feliz hoje. O adversário teve méritos, o goleiro adversário teve uma noite bastante inspirada, onde fez grandes defesas e contribuiu para a vitória da sua equipe. Então a gente sai daqui de cabeça erguida. Acho que essas situações acontecem, é lógico que a gente tem que trabalhar, tirar como lição e não aprendizado, porque aprender perdendo nunca é bom, mas tirar como lição o que aconteceu aqui hoje para que a gente possa não cometer mais esses erros, né, e atuar sempre num nível elevado, já que se a gente quer continuar brigando na parte de cima, nas primeiras posições. Quer preço baixo, muito mais baixo? Confira no Hortifruti do Iga Atacado. Maior variedade e o melhor para a sua economia. Frutas, verduras e legumes fresquinhos e selecionados. Somente nesta terça e quarta-feira tem, olha aqui, cebola nacional, apenas R$ 1,69 o quilo. Cenoura, somente R$ 1,98 o quilo. Limão Tahiti, apenas R$ 1,98 o pacote de 1 quilo. Maçã Gala nacional, só R$ 4,98 o quilo. Essas ofertas são válidas somente nesta terça e quarta-feira, dias 28 e 29 de setembro. E tem mais, hein? Muito mais no Hortifruti Iga. Veja no site iga.com.br e siga também nas mídias sociais Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. No Iga você pode pagar com vários cartões de alimentação e também tem muitas outras opções de pagamento. Aproveite muitas ofertas sensacionais na loja toda no Iga Atacado. Lojas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste abertas até às 22 horas. Iga Atacado. Bem, Tigrão, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. O Guarani desperdiçou ao menos um ponto, né? Porque o Regis acabou mandando um balaço no travessão e não conseguiu converter o pênalti. Eu acho que o que deve ter ficado de frustração para o torcedor do Guarani é o seguinte: o Guarani só foi jogar futebol e impor o seu ritmo de intensidade forte depois de 30 do segundo tempo. E aí criou grandes oportunidades, teve o pênalti, o Wilson fez 2 verdadeiros milagres, um num chute executado exatamente pelo Bidu, outro pelo Lucão do break. E poderia ter virado, inclusive, o jogo. Mas foi jogar depois de 30, o treinador mexeu bem, deu mais agressividade, tirou o zagueiro, tirou o Ronaldo Alves, pôs o Lucão, puxou na zaga o Bruno Silva, puxou o Índio que havia entrado como quase que um lateral esquerdo para deixar o Bidu como um ponta esquerda muito adiantado, segunda linha bem pronunciada. O Guarani terminou praticamente com 6 atacantes, com o Renanzinho, com o Lucão do break,
com a presença do Andrigo, né? Com a presença do Regis adiantado, do Bidu. Então, agrediu, mas eu acho que demorou para se soltar. O Guarani não acreditou nas suas possibilidades e no seu potencial. Aceitou demais o jogo do Curitiba. Quando tratou de ir para cima, fez isso, ó. Transformou o Wilson no cara do jogo pelo lado do Curitiba. Uma vitória doída, principalmente porque o Regis pegou um pouco embaixo demais da bola, com força, e aí a fatalidade acabou batendo no travessão. E para você, CH, derrota que, assim, não é demérito também perder para o líder lá na casa do líder. Mas pelas circunstâncias do jogo, o Guarani merecia ter saído pelo menos com um pontinho, né? Primeiro tempo, o Coritiba amarrou o Guarani na marcação. Time muito lento, diferente daquilo que a gente assistiu a maioria dos jogos. O segundo tempo melhorou. Foi só no final do segundo tempo, mas o time melhorou. Num jogo desse tamanho, Batista, algumas coisas não podem acontecer. Entre elas, o goleiro não pode espalmar essa bola para o centro da área, na minha modesta opinião, que vocês estão vendo aí, né? E olha que a barreira não abriu, hein? A bola foi para fora. Tinha que espalmar para o lado. E o Regis perdeu o pênalti. Ele espalmou para o lado, mas com pouca força, né? Então ela vem no pé do adversário. Não, aí ele espalmou para frente. Ele tentou para o lado, mas foi para frente. E aí não pode perder pênalti, né? E acontece. Eu acho que não está tudo errado, tem muita gente revoltada, ficou um gosto, né, de quero mais, de possibilidade de pelo menos empatar com o líder. E agora tem que virar a página, Batista. Jogo grande é assim mesmo. Você, no detalhe, você falhou, você titubeou, você perde o jogo. E foi o que aconteceu, na minha modesta opinião. E para você, Júlio Nascimento, são 3 pontos do G4, mas o Guarani está com dificuldade, não está conseguindo entrar no G4 e nem diminuir essa diferença, Júlio. Esses confrontos diretos estão atrapalhando o Guarani nesse objetivo, né, Batista? Mas eu ainda avalio a campanha do Guarani como muito boa, né? São 3 pontos de diferença, tem o Avaí agora no meio do caminho também, que é um time que está querendo brigar por esse G4, e um duelo muito difícil na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro. Daniel Paulista está só aguardando os exames do zagueiro Thales para saber se poderá repetir o time, Batistão.